Olá, eu me chamo Conceição e moro em Osasco, que fica em São Paulo, e trabalho como cuidadora de idosos. De vez em quando, faço bicos como diarista. Irei contar duas experiências que eu tive com o sobrenatural, que me ocorreram nesses dois empregos. O primeiro caso foi quando eu estava trabalhando como diarista. Não faltava trabalho para mim. Sempre tinha alguma coisa todo dia e sempre me ligavam. Até que numa manhã, a minha prima, a Márcia, amanheceu muito doente e pediu para que eu fosse completar uma faxina em uma casa em que ela estava trabalhando. E assim que eu terminasse, nós iríamos dividir o dinheiro, pois a faxina estava quase pronta. E como eu estava sem nada para fazer e sem nenhum plano para aquele dia, eu fui e aceitei na hora. E naquela manhã, eu fui logo até a casa. E foi lá que vi algo sobrenatural pela primeira vez. A casa por fora era muito bonita. 2 andares, uma piscina e tinha até um grande jardim. A moça que me atendeu na porta era filha da dona da casa. E irei dar o nome dela de Flávia, para não expor ninguém. A Flávia era bem simpática, e assim que cheguei, ela logo me ofereceu café, mas recusei, pois já tinha tomado. E depois de uma breve conversa, ela foi e me mostrou que faltava limpar. Tinha 3 quartos, o quintal e um escritório, e logo comecei a trabalhar. E até o momento, eu só tinha visto ela, que se apresentou como filha da dona da casa. Eu achava que a mãe dela estava viva, mas quando eu descobri tudo, quase que eu caía para trás. Eu então fui arrumar primeiro o quintal, pois era o que estava mais bagunçado, e depois fui para um dos quartos. Enquanto eu limpava, a Flávia disse que ia trabalhar e que só voltava às 5 da tarde. E eu falei que tudo bem. E depois ela saiu. E para mim, eu achava que estava sozinha. Só que naquela casa tinha a presença de mais alguém. Depois que terminei de arrumar o primeiro quarto, eu logo fui para o segundo. E foi lá que coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, foi o peso que comecei a sentir em minhas costas, além do cheiro de velas no ar. Me arrepiei todinha quando entrei ali. E quando comecei a limpar, vi a senhora passar no corredor. Ela estava com um vestido longo e preto e parecia apressada. Bom, para mim, parecia uma pessoa, por isso nem liguei. Porém, aquela senhora começou a passar muitas vezes pela porta do quarto e eu, com curiosidade, dei bom dia. Foi quando de uma vez ela parou e começou a olhar para mim. Foi então que comecei a sentir um cheiro de perfume, de erva doce, um cheiro muito bom que vinha daquela senhora. Ela estava bem vestida e com os cabelos grisalhos e olhos bem azulados, muito bonita mesmo. Mas a mulher estava parada, olhando para minha cara. Eu, sem entender nada, fui e perguntei: "Tá precisando de alguma coisa, patroa? Se quiser, posso fazer algo para você." E nada dela me responder, só ficava olhando para mim com uma cara séria. Foi aí que ela saiu bem rápido pelo corredor e estranhei o comportamento dela, mas nem liguei muito e continuei a fazer o meu trabalho. E durante todo aquele dia, eu vi aquela senhora sempre passando pelo corredor ou sentada nas cadeiras e sem dar um pio. E por volta das 4:30, eu havia terminado de arrumar tudo. Me sentei numa cadeira na sala e fiquei esperando a Flávia chegar. E a senhora, ali, andando pela casa. E quando deu as 5 horas, a Flávia chegou, muito sorridente, e me perguntou: "Você já fez tudo?" Eu então respondi que sim, mas eu, com dúvida, fui e perguntei: "A senhora que fica andando pela casa, ela é sua mãe?" A Flávia, de uma vez, deixou de sorrir e olhou bem no fundo dos meus olhos.
e me disse: Que senhora? Eu então respondi ela: A de vestido preto, que usa o perfume de erva doce. Ela passa o dia andando pela casa. Foi quando de uma vez a Flávia começou a chorar e eu não entendi o porquê, pois para mim era uma simples pergunta, mas depois ela se recompôs e foi até o quarto pegar um álbum de fotos e me mostrou as fotos de seu casamento. E perto dela vi a mesma senhora com o vestido longo e preto. Foi então que a Flávia me falou: Essa daqui é minha mãe. Ela faleceu há 5 anos atrás. E desde que ela se foi, os meus parentes começaram a ver ela por aí, sempre com um vestido preto e com perfume de erva doce, que ela muito amava. Todos veem ela, menos eu. E você, Conceição, viu a minha mãe, que já morreu. Quando escutei aquilo, eu quase caí dura no chão e comecei a me arrepiar de medo, pois aquela senhora, apesar de se parecer com alguém vivo, era um fantasma, e passei o dia com ela sem saber disso. Recebi o pagamento da Flávia e saí dali bem rápido e com muito medo de ver novamente aquela senhora, mas foi só aquela vez que vi ela, e se eu visse de novo, eu iria desmaiar. O segundo caso que me ocorreu foi bem recente. Foi em 2016. Eu estava cuidando de um idoso que estava com câncer na próstata e sua situação estava muito séria. Ele estava acamado e não conseguia se mexer, e por isso, tudo que ele fazia, eu tinha que ir ajudar. Mas até que era fácil, pois o filho dele me ajudava. E fomos nós que vimos aquela estranha aparição. Darei o nome do Senhor de Mauro, para novamente não ter que expor ninguém. O Senhor Mauro, apesar de não se mexer e nem fazer nada, era bem lúcido e não falava coisa com coisa. E eu e ele estávamos sempre conversando. E um dia ele confessou algo para mim, uma coisa macabra, e que mais para frente eu tive a certeza que foi verdade. O senhor Mauro me disse que nem sempre foi rico, que ele tinha feito um pacto com o diabo aos 20 anos de idade, mas o diabo queria algo em troca e pediu a alma dele, e quando ele morresse, o diabo viria pegá-la. Eu morria de medo quando ele falava isso, pois ele falava bem sério e lúcido. E os familiares que sabiam da história acharam que era só coisa da cabeça dele, pois os remédios fortes que ele tomava para dores fazia com que ele tivesse alucinações. Mas tudo que ele dizia era verdade, e foi eu e o filho dele que vimos aquela entidade. O tempo então foi passando, e o senhor Mauro foi piorando do câncer. Ele já tinha feito várias cirurgias, mas já era tarde. O câncer já tinha se espalhado para os ossos, e foi uma barra muito pesada que passamos, pois onde a gente pegava, ele sentia como espinhos, e era difícil dar comida, banhar e trocar as fraldas. Porém, seu sofrimento só durou um mês, pois no amanhã, infelizmente, ele veio a falecer. Porém, ocorreu algo muito sinistro com a sua partida. Era uma sexta-feira, quando cheguei de manhã para trabalhar, e vi o desespero do filho do senhor Mauro. Ele andava de um lado para o outro e ligando para parentes. Assim que cheguei, ele aos prantos foi e me falou: Conceição, o meu pai está morrendo. Senti um choque grande com aquela notícia. Eu fui até o quarto e ele puxava o ar profundamente, como se estivesse procurando ar e não encontrando. E estava ali só eu e o filho dele. E ele já tinha ligado para a ambulância, mas antes dela vir, ele já tinha partido. O senhor Mauro se foi de uma forma macabra. Enquanto esperávamos a ambulância chegar, vimos o vulto preto
entrar para dentro do quarto e ir até o pé da cama do Sr. Mauro. E de uma vez, aquela sombra meio que entrou nele. Foi algo muito rápido e aconteceu em questão de segundos. E quando aquilo entrou nele, a sua respiração foi baixando lentamente. O filho dele, assustado e em desespero, correu para abraçar o pai. E ele foi morrendo aos poucos. E eu estava triste com a sua partida, mas com muito medo daquilo que eu tinha acabado de ver. Mas fiquei ali, consolando o filho dele, até que minutos depois, a ambulância chegou, mas veio somente para constatar o óbito. O senhor Mauro faleceu naquela manhã, e como ele sempre dizia, o diabo veio buscar ele. Tive outras experiências assustadoras ao longo dos anos, mas nada igual a essas duas, e dou graças a Deus nunca mais ter visto nada. E hoje sou mais precavida com as coisas, pois nunca sabemos quando vamos ver algo do além.